O trabalho social com o idoso iniciou no SESC no ano de 1963, na unidade do SESC Carmo. Ali, um grupo de idosos foi nucleado com o objetivo de atender às suas necessidades iniciais, básicas, de encontro, de convivência, de uma atenção, de um cuidado, de um amparo, eu diria, de algo que tinha uma perspectiva, eu diria, inicial, assistencialista, uma perspectiva, portanto, de dar condição. E era um momento muito especial porque não havia esse tipo de preocupação. O SESC foi pioneiro absoluto no Brasil e na América do Sul, com essa perspectiva de organizar um trabalho voltado para essa clientela especificamente, e com isso pôde juntar um conhecimento, uma habilidade, uma capacidade nesses 60 anos de existência do SESC e nesses 40 anos do trabalho social com o idoso, de uma ação cada vez mais evoluída. Nos anos 70, iniciamos o trabalho das escolas abertas para a terceira idade, com o objetivo exatamente de proporcionar ao idoso a oportunidade de se atualizar, de melhorar o seu conhecimento, melhorar a sua informação e, com isso, poder ter uma vida melhor, uma abrangência maior na sua visão de mundo, na sua perspectiva e, dessa maneira, poder contribuir mais e poder ser também um agente mais atuante na própria sociedade. E, a partir da década de 80, houve toda uma mobilização no que o próprio SESC de São Paulo ajudou, quando organizou os grandes eventos nacionais, que são os Encontros Nacionais de Idosos. Começou a haver uma mobilização dos próprios velhos que começaram a se organizar, a organizar demandas e a questionar a sociedade ou a pressionar a sociedade. É uma luta de pressão nacional, todos unidos, dentro dos seus sindicatos, das suas entidades, e partir para cima. Enquanto que a sociedade inventa a velhice tem a condição de reinventar a sociedade. No meu ponto de vista, a maior conquista da gerontologia, porque nós transcendíamos daquela dimensão de falar pelos velhos, mas envolvíamos os velhos falando por si próprios. Chegou o momento de se sentir gente igual a qualquer nível social, dentro da sua família, na sociedade. Um dos objetivos do trabalho social com o idoso é exatamente essa melhoria do processo de socialização ou de ressocialização do idoso, que muitas vezes se encontra numa situação de isolamento, numa situação muitas vezes difícil na própria sociedade, no seio da família, em muitos lugares. Então, a tentativa nossa é oferecer ao idoso essa capacidade de se juntar aos demais, se enturmar com os demais e, com isso, fazer um intercâmbio, uma troca de experiências, de sentimentos, de perspectivas e até mesmo de afetividade naqueles que desejam, de alguma forma, desenvolver essas capacidades. O que ela pensa em conseguir me desprezando. O aprendizado de novas habilidades é um dado necessário a ser considerado. Ou seja, aprender a pintar, aprender a representar no teatro, aprender até novas línguas, aprender novas habilidades, enfim, faz parte exatamente desse papel de uma proposta como a nossa, no sentido de dar ao idoso essa oportunidade, para que ele realmente se torne uma pessoa mais capacitada,
mais hábil, com uma capacidade melhor, portanto, de desenvolver o seu trabalho, a sua ação, o seu dia a dia e aumentar o seu padrão de bem-estar, o seu padrão de felicidade, de vida agradável. Ótimo. Agora, gente, abaixa os braços. Fazer uma caminhada. Outra finalidade importante do trabalho é se preparar para esse processo de envelhecimento de uma maneira consciente, conhecendo a sua realidade, o seu próprio corpo, o seu processo normal, natural, de uma maneira que possa encarar isso com muita tranquilidade, com segurança, de modo a aproveitar melhor. Não se deixa para depois. Importante também é termos sempre a perspectiva do futuro, presente em cada um de nós. E nesse contexto, a elaboração de novos projetos de vida se torna fundamental, fazendo isso de uma forma absolutamente ampla e aberta. Então é importante que a gente perceba que nós estamos com possibilidade sempre de melhorar a nossa vida, e não apenas no plano material, e não apenas no conforto pessoal e material, mas também nas relações que vão se travando de maneira mais consistente, mais amadurecida, portanto com um peso muito mais significativo nas nossas vidas. Outro objetivo importante também do trabalho social com o idoso é dar oportunidade para que o exercício pleno da cidadania seja realizado. Eu acho que a gente tem que ter essa perspectiva como algo vital, fundamental, e ter o idoso no centro da sociedade como alguém que transmite, que informa, que educa de maneira absolutamente objetiva e faz com que a sociedade se torne cada vez melhor. Um outro aspecto importante que deve ser ressaltado é esse aspecto da atividade física, das atividades voltadas para a preservação da saúde, seja do ponto de vista da alimentação, do sono reparador, da roupa adequada, enfim, esses aspectos são importantes, que são objetos de consideração, que deve ter orientação, conhecimento sobre isso, para que a pessoa possa desfrutar melhor da vida e possa prolongar ao máximo a sua vida com qualidade. Outro aspecto sumamente importante, isso de alguma forma junta tudo que nós já temos de experiência acumulada com relação ao trabalho social com o idoso, é esse trabalho intergeracional, esse trabalho voltado para a integração entre as diversas gerações. É o projeto SESC Gerações, que significa um esforço no sentido de favorecer no trabalho social com o idoso o encontro das gerações as mais diversas numa perspectiva absolutamente de cidadania, de passagem da informação de um lado para outro. Nesses anos todos, portanto, são mais de 40 anos que o SESC realiza esse trabalho, esse acúmulo de informações permitiu ao SESC criar um cabedal, uma quantidade de materiais informativos e de reflexões que hoje fazem com que o SESC se torne uma referência nacional e internacional. Não apenas para discutir a questão, mas para formar pessoas que se dediquem a esse trabalho, que reflitam sobre isso e realizem uma ação. Nós temos a revista A Terceira Idade, que divulga essa informação e discute essas questões. Uma das características importantes do nosso trabalho é o seu caráter propositivo. O SESC realiza isso em todas as suas ações e também no trabalho social com o idoso,
foi pioneiro na década de 60 e continua sendo pioneiro nessa proposição, nesses 42 anos de ação. Portanto, é sumamente importante considerar essa obrigação da instituição como algo a ser cada vez mais aperfeiçoado, no sentido de propor à sociedade, não é, modelos de ação, sem a pretensão de ser exclusivo, mas com a pretensão de procurar, da melhor forma possível, realizar a sua ação. O pioneirismo do SESC serviu certamente para que isso divulgasse cada vez mais a ideia e hoje se tornasse um objeto de uma política pública e privada em nível nacional e até internacional. O SESC atende 55 mil idosos no estado de São Paulo, em suas unidades e em diversas outras comunidades fora das nossas unidades. Gostaria apenas de dizer, do ponto de vista da continuidade da nossa ação, uma das perspectivas importantes que nós temos é a preocupação com aqueles mais fragilizados, aqueles que já estão numa fase que não podem nem participar, muitas vezes, dessas ações que nós podemos oferecer, desses trabalhos que são realizados em todas as instituições voltadas para o idoso. Nesse sentido, há uma reflexão importante na sociedade hoje e nós estamos participando disso, propondo, discutindo, que é o preparo dos cuidadores, daqueles que vão se preocupar e já se preocupam e realizam um trabalho nesse sentido com relação àqueles que são mais frágeis e têm mais dificuldade, portanto, de poder participar das ações. Portanto, as perspectivas futuras são bastante amplas no sentido de poder desenvolver o nosso trabalho com os idosos.